Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre como superar o jornalismo militante em uma sabatina e os efeitos de bons debates e de boas entrevistas em uma campanha eleitoral. Ontem, o IPEC divulgou sua pesquisa quinzenal sobre a intenção de voto para o governo de São Paulo e os resultados confirmaram as apurações internas dos próprios partidos políticos. Agora já é fato consumado. A campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas decolou e descolou do tucano Rodrigo Garcia, um político de carreira apadrinhado pelo polêmico ex-governador João Dória. Segundo o IPEC, Tarcísio de Freitas se isolou na vice-liderança da disputa com 17% dos votos, contra apenas 10% de Rodrigo Garcia. A pesquisa já captura a opinião dos paulistas após a primeira série de entrevistas, de programas eleitorais, de debates e sabatinas dos candidatos. Claro que há múltiplos fatores contribuindo para esse crescimento das intenções de voto, mas o que mais me chama a atenção como comunicador é a objetividade técnica, a tranquilidade emocional e a elegância retórica do candidato Tarcísio quando confrontado de forma hostil, enviesada ou atravessada. Essa também parece ser a percepção de milhares de eleitores que comentam as entrevistas do ex-ministro na internet. O contraste flagrante entre a agressividade, por vezes o desconhecimento de quem está interrogando, com a calma e o preparo de quem está respondendo. Para ilustrar meu ponto, eu vou recorrer a trechos da sabatina realizada semana passada com Tarcísio de Freitas pelo jornal O Estado de São Paulo em parceria com a FAAP. Fazendo aqui o advogado do diabo, é preciso destacar que uma sabatina pressupõe a formulação de questões por vezes desconfortáveis ao sabatinado. A origem da palavra remonta ao sábado, dia que era reservado a discussões teológicas e filosóficas nas quais o conteúdo aprendido durante a semana era recapitulado ou avaliado. Contudo, a sabatina Estadão FAAP não foi conduzida da maneira mais isenta e serviu de palanque para que os entrevistadores militassem, ou melhor, tentassem militar contra o presidente da República. O evento foi mediado por uma opositora ferrenha do governo de turno, a jornalista Eliane Cantanhede, aquela que elogiou a postura de estadista de Lula da Silva. Feita a devida introdução e sem mais delongas, vamos aos trechos mais interessantes do ponto de vista de linguagem, oratória e inteligência emocional. O senhor assinou aquela carta pela democracia, se o senhor acha que aquela carta que foi alvo de um evento ali na Faculdade de Direito da USP é uma cartinha? Eu acho o fim da picada você ter pessoas assinando a carta, se dizendo defensores da democracia no Brasil, mas defendendo a ditadura na Nicarágua, a ditadura na Venezuela, defendendo outros regimes totalitários na América Latina. Então não faz o menor sentido isso. Tinha um cunho político partidário e a carta que eu defendo é a Carta Magna e a Constituição. Bom, depois de lembrar ao sabatinador que a esquerda é a Disneylândia da contradição e está cheia de falsos democratas que apoiam ditaduras de verdade na América Latina, Tarcísio foi abruptamente interrompido e provocado a criticar o presidente da República. Vamos ver como ele se saiu dessa. Qual é o meu compromisso, com o presidente? É o compromisso com o presidente que enfrentou crises muito severas e que apresentou resultados. O senhor nunca, em nenhum momento, se sentiu constrangido com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, com as frases dele em relação à urna eletrônica, como em relação às mulheres, com os pitis que ele já deu com a imprensa? Em nenhum momento o senhor achou que ele passou dos limites? Pedro, você fica constrangido de ter um candidato à presidência da República que já foi preso e comandou o maior esquema de corrupção da nossa história? Esse é Tarcísio, o candidato anti-PT, escancarando a desonestidade intelectual da velha imprensa, que estabelece uma equivalência moral entre falas infelizes do atual presidente e crimes graves atribuídos ao ex-presidente e seu partido. Em última análise, essa é a escolha diante do eleitor. Qual desses comportamentos é pior? Se expressar mal ou cometer crimes? Ofender a sensibilidade das pessoas ou assaltar os cofres públicos? Mas voltando a falar do Tarcísio, depois de empolgar a plateia e deixar os jornalistas desnorteados com a sua apurada técnica de debate, o candidato aproveitou o momento para elencar conquistas importantes do governo do qual fez parte. Eu participei de um governo que me deu liberdade para montar um time técnico.
Eu participei de um governo que pegou um Porto de Santos dando meio bi de prejuízo e vai entregar um Porto de Santos dando meio bi de lucro. Eu participei de um governo que enfrentou a crise do Covid e entregou o país com o mesmo resultado fiscal, com a mesma relação dívida-PIB de antes do Covid. De um governo que, no final das contas, diminuiu as despesas administrativas pela primeira vez desde a Constituição de 88. Um governo que hoje faz com que o país seja o único do mundo a crescer, gerar emprego e ter deflação. Não tem outro. Então, a gente teve resultados muito expressivos. Um governo que fez a verdadeira reforma agrária com a regularização fundiária de mais 370 mil títulos entregues, que entregou a água no Nordeste, que concluiu obras inacabadas, que fez 167 leilões de concessão e contratou 900 bilhões de investimentos, que promoveu o Auxílio Brasil, que salvou empresas e empregos por meio do Pronamp e do benefício emergencial. Então, no final das contas, é um governo que tem muito resultado. O resto é conversa. Uma observação, essa é a primeira sabatina em que os convidados agem como torcida organizada. Isso não aconteceu antes, só para deixar o registro aqui. Parece que o jornalista ficou bem incomodado, até acusou o golpe e deu bronquinha na plateia. Será que o colega teria reclamado se os aplausos tivessem sido para ele e não para o Tarcísio? E será que a mediadora, Eliane Cantanhede, conseguiu anotar a placa do caminhão? Não vamos nos esquecer, de novo, que já que a gente falou em privatização, dos 167 leilões de privatização e concessão feitos. Inclusive a primeira privatização portuária da nossa história. Que o senhor me disse no início do governo que já, encontrei tudo bem encaminhado do governo Temer, estava prontinho. O senhor me disse. Pois é, que eu mesmo tinha estruturado quando era secretário do PPI no governo Temer. Em outro momento, numa discussão séria sobre combate à Covid e vacinação obrigatória, a jornalista, em tom de deboche, insinuou que vacinas e máscaras eliminam os riscos de contágio pela doença, quando é sabido que essas medidas são importantes, mas não previnem totalmente contra a transmissão ou infecção pelo vírus. Agora, cabia o Estado fornecer, o Estado forneceu. E cabe às pessoas fazer a sua análise e tomar ou não. Eu entendo que ninguém tem que ser obrigado a nada. A gente tem que preservar a liberdade de escolha. Cada um tem a liberdade para tomar a decisão que lhe cabe. A liberdade de transmitir para os outros também, né? Isso aí, assim, quem disse que você vai transmitir para os outros? Se você não está vacinado, se você não está de máscara, você vai transmitir para os outros. Eu peguei Covid 2 vezes, uma antes da vacina e uma depois da vacina. A essa altura, o Tarcísio já estava até à vontade na sabatina, apesar de tanta animosidade no ar. E reparem na sutileza com que o candidato responde a esse à parte. No dia que você desrespeitar um contrato, você vai espantar o investimento. Isso não é desejável e não é compatível com o Estado de São Paulo. Desrespeito contrato não pode existir aqui. Então, o contrato tem que ser respeitado. O contrato é bom, é ruim, mas ele tem que ser respeitado. É igual decisão judicial, né, candidato? Igual decisão judicial. Pode-se não gostar, mas respeita-se e cumpre-se, não é isso? Respeita-se, cumpre-se, recorre-se, utiliza-se remédios constitucionais. Bom, Vocês perceberam o que aconteceu aqui? O assunto era o respeito a contratos desvantajosos do metrô de São Paulo e, do nada, a Eliane Cantanhede resolve comparar essa situação com o cumprimento de decisões judiciais controversas do STF, numa tentativa aí de constranger o sabatinado. Mas não deu certo. Embora o Tarcísio tenha concordado com a necessidade de respeitar e cumprir contratos e decisões, ele acrescentou que contra decisões cabem remédios constitucionais, uma forma velada e bem polida de se referir ao impeachment de ministros do Supremo. Não à toa, a jornalista veterana abandonou essa linha de raciocínio e desistiu de comparar contratos de metrô com abusos de autoridade. Mas o pior veio depois. Eliane Cantanhede, que se coloca como defensora da democracia, argumentou que as ações recentes do xerife do STF contra empresários são legítimas, porque tem caráter, aspas, preventivo. Ou seja, para essa senhora, um golpe imaginário criado a partir de desabafos e de joinhas de WhatsApp justifica a violação explícita da Constituição. Aqui jaz o jornalismo. Eu deixo vocês com um último trecho que retrata a implicância e a militância da velha imprensa. Muito obrigado, não percam a esperança em São Paulo e fiquem com Deus. Uma perguntinha rápida. Por que nós estamos aqui há 2 horas e o senhor não falou o nome Bolsonaro?
Bom, eu citei, eu acho que uma série de realizações do governo Bolsonaro, do governo do presidente Bolsonaro, que foi um dos melhores presidentes da República que a gente já teve aí. Corajoso, comprometido com a população, comprometido com seus compromissos, idealista, brasileiro e com quem eu tive orgulho de trabalhar e servir. Realização Jovem Pan News.